a ambição, a idolatria, morrem por um ministério, por um nome, por uma ganância espiritual, morrem por uma fama, por uma glória. Quando viemos para a graça não sabíamos nada disso, não sabíamos nada que tinha cooperador ancião, taratata, não sabíamos de nada, não sabíamos dos dons, nem do dom da linguagem, viemos para salvar a nossa alma. Salva a minha alma, salva a minha alma, só quero salvar a minha alma. Agora os crentes querem tanta coisa na face da terra. Ei, bom Paulinho é uma benção, é muito engraçado esse irmão. Com todo respeito à idade dele, mas tudo isso aí que ele falou nessa pregação, agora, né, já idoso, pode falar o que ele quer, né? Eu esses dias levei minha mãe no médico, ela tem 92 anos, ela falou, doutor, o que eu posso falar? O médico falou, a senhora pode falar o que a senhora quiser, com a idade que a senhora tem, a senhora fala o que a senhora quiser. Aí todo mundo riu, né, inclusive ela, porque já chegou no estágio da vida, né? Então ele tem quase 90, pode falar o que quer também, né? Mas eu lembro quando ele era mais novo, ele falou tudo isso daí, né? Agora, pra que ministério, tanta coisa, quer fama, quer fazer isso, os crentes querem fazer tanta coisa. Ele, quando era novo, de vida, ele pregava umas coisas assim meio que o pessoal lá do conselho não gostava, né? Então ele ficou meio largado de lado por causa disso. Até hoje ele, né, ele era para estar no conselho, por causa disso, dessas coisas ele não foi. Ele pregava mesmo, umas coisas que era contra o que os anciãos do conselho gostavam, né? E aí começaram a dividir igrejas para atender, esse ancião vai atender tal estado, e não deram nenhuma igreja para ele atender assim fora. Ah, rapaz, esse homem chorou, implorou, pediu perdão por tudo que tinha feito. E segundo anciães contam, ele se ajoelhou diante dos anciãos lá do conselho, ajoelhou mesmo no chão, ajoelhou. E pediu, pelo amor de Deus, me dá a igreja em outro estado, pode ser longe no Nordeste, mas eu quero, me dá a igreja para me atender. E pediu perdão pelas coisas que ele pregou. Olha só, e agora ele está dizendo tudo isso aí. Aí até ficaram com dó dele, deram um pedaço lá do Nordeste para ele atender. E agora ele está dizendo, aí para que tanta coisa, para que fama? Porque hoje os crentes querem tanta coisa. Né? E ele fez isso, ajoelhou pedindo igreja para atender. Né? Mas voltando ao que eu falei, ele já tem quase 90 anos, então ele pode falar o que ele quer. Engraçado, só quando ele disse... E os crentes querem tanta coisa hoje, tem que querer salvar só a minha alma. Eu quero, Senhor, só salvar a minha alma, só salvar a minha alma. Mas naquela época lá, né, irmão Paulinho, você não queria só salvar a sua alma, não. Você queria era a igreja, né? Você queria era ser mais conhecido. Você queria ter mais, né, igreja para você mandar, né? Então você não queria só a sua alma, não. Não é brinquedo não, então pregar é uma coisa, viver é outra coisa, né? Mas ele pode, vamos continuar. Começa a exigir bens materiais, bens espirituais, ministério, contendas, brigas, luta, ânimo, desânimo, angústia, aflição, tristeza porque não conquista, mágoa daquele que conquista, se sente inferiorizado porque não tem. Então aqui ficou mais claro ainda, mais explícito, né? Porque tudo isso daí ele viveu na pele, né? Então ficou magoado, ele pregou aí agora. Você fica magoado porque não tem, se sente inferiorizado, né? Porque não conquistou, exatamente o que aconteceu com ele, né? Mas na época, porque viver, como falei, pregar é uma coisa, viver a situação é outra. Então ele devia, na verdade, nem pregar isso daí, por quê? Porque ele, quando aconteceu com ele, ele entrou em desespero, chorou lá, e o pior, se ajoelhar para o homem, rapaz, se ajoelhou diante dos homens. Nós temos que se ajoelhar só diante de Deus,
respeitar as pessoas, respeitar aqueles que estão acima de nós, mas, velho, se ajoelhar é só diante de Deus. E aí ele fez do homem um ídolo. Ele fez do homem um ídolo. E agora vem pregar dizendo que não, você está inferior. Para que querer isso? Claro, o camarada já tem 90 anos. Já conquistou o que quis. Já ajoelhou diante do homem para ter igreja para atender, conseguiu. E agora, então é claro que ele vai pregar isso daí, né? Mas na verdade, meu amigo, não foi isso que você fez no passado, né? Então não adianta você pregar uma coisa que você não vive, né? Foi por isso que eu renunciei ao meu ministério, porque o cargo que eu tinha lá na igreja, porque eu não vivia aquilo que eu tinha que pregar lá. Eu pulei fora, né? Pulei fora, não dá pra mim isso daí. Mas tem gente que faz isso, né? Não faz e quer que os outros façam. Não aplica aquilo que ele prega e quer que os outros aplicam. É tudo pros outros a palavra, não é nada para ser pros outros. Mas ele mesmo não faz o que ele prega. Dá glória a Deus. Você veio em busca do que nessa graça? Você quer sair dessa graça com o quê? Com ouro, com prata? E aqui novamente, né? Veio o assunto dessa graça, dessa graça. Você quer sair dessa graça? Você veio para quê nessa graça? A graça foi o sacrifício de Jesus na cruz. Sem nós merecer, ele fez isso por nós, morreu por nós lá na cruz. Isso que é a graça. A graça é o Senhor Jesus que nos salvou. Mas essa graça que ele quer dizer, e não adianta que não vai mudar mais, e tem outros vindo no mesmo caminho aí, novos, que não tem 90 anos, mas que é jovem, que é ancião, que é cooperador, continua com essa conversinha, que a graça é a igreja, é a congregação, é o templo, é os templos luxuosos, templos riquíssimos, valiosos, que valem muita grana. Continua nessa daí. A graça é a igreja. Você veio nessa graça, você veio aqui na igreja, aqui é a graça. Se você sair daqui, você está saindo da graça. Não é verdade. Ai de mim se eu sair da graça. Eu renunciei cargo, igreja, larguei tudo isso daí. Mas eu continuo na graça. Porque a graça é o favor que eu não merecia, imerecido meu, mas ele fez isso pela graça. Porque ele é amor. Ele é a caridade e morreu para salvar as nossas almas. Isso é graça. Mas se você quer chamar os templos luxuosos de graça, tá bom, problema seu, né? E quer ensinar o povo que já vem aí em massa dizendo isso, você vê cada membro aí que diz isso daí, até no testemunho. Deus me chamou nesta graça, nesta graça. Fazer o quê? Cada um, né? Quer ensinar errado e o povo quer aprender errado, o que vai fazer? Fica aí então na sua graça, que é os templos luxuosos. Eu paro por aqui, fiquem todos com Deus e tchau.